essas técnicas, né? Principalmente técnicas psicológicas que usam para tirar o dinheiro das pessoas, para emocionar as pessoas. Então são ladrões, na verdade. Estão roubando as pessoas. E o apóstolo Paulo diz, olha, lá no mundo você era ladrão, enganava as pessoas, vivia aí no mundo financeiro, mentindo, enrolando, tomando dinheiro dos outros. Agora você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Aqui no reino de Deus você não faça isso mais não. Aqui você trabalhe para comer. Não fique por aí vivendo às custas dos outros, roubando dinheiro dos outros. Porque tem dois tipos de roubo. Aquele que você faz roubando mesmo, com a mão armada, alguma coisa assim. Ou quando a pessoa está dormindo, né? Tem o roubo, tem furto. Mas tem também o roubo que é psicológico. A pessoa engana o outro, mente para o outro, promete as coisas que Deus não prometeu, enrola a pessoa e toma o dinheiro dela. E Paulo ainda diz, você agora vai trabalhar e ainda vai repartir o que ganhar com os outros, que são necessitados. Olha aí, era ladrão, roubava o que os outros produziam. Agora vai trabalhar, não é vagabundo mais, não vive às custas dos outros mais, vai trabalhar. E tem mais coisa. Agora você vai trabalhar e vai tirar um pouco de você para ajudar o que está necessitado. Vai fazer exatamente o contrário do que fazia antes. Então no reino das trevas você não trabalhava e tirava dos outros. Agora no reino de Deus, no reino da luz, você agora trabalha e ainda tira uma parte para ajudar os necessitados. Então a prosperidade do crente está associada ao trabalho, que no âmbito da palavra de Deus tem uma finalidade que transcende o mero acúmulo de bens. O cristão, portanto, deve conscientizar-se de que a bênção do Senhor manifesta-se também por intermédio de nosso labor diário. Então o trabalho não deve ser feito visando acúmulo de bens, enriquecimento, mas o trabalho deve ser feito visando a suprir as próprias necessidades e também ajudar aos que estão necessitados, e ajudar sempre a obra de Deus. Dentro ainda da parte 2, dedicando-se ao trabalho, tópico 2, os benefícios do trabalho. O trabalho é necessário não somente para suprir nossas necessidades, mas também as do nosso próximo. Instituição divina que é o trabalho, oferece-nos também um real significado para a vida. A Bíblia destaca o valor daqueles que desempenharam bem o seu trabalho. O Novo Testamento, por exemplo, realça o exemplo de Dorcas, que é lembrada pelo seu trabalho e generosidade. Então sempre o trabalho deve ser feito visando abastecer, suprir as nossas necessidades e também ajudar os outros. Na Bíblia nós vamos ver aí sempre aqueles que trabalharam serem elogiados pelo seu trabalho e devemos ver aí que eram pessoas que foram prósperas financeiramente porque exatamente faziam isso. Quanto mais a pessoa ajuda os outros, mais ele vai receber a ajuda de Deus para ajudar mais pessoas. É assim que funciona. Deus dá semente àquele que semeia. Quanto mais você ajuda os outros, mais Deus vai usar você para ajudar mais e mais pessoas. Ele encontrou em você um canal de bênçãos para as pessoas. O verdadeiro patrão próspero é aquele que abençoa os seus funcionários. É aquele que ajuda os seus funcionários a terem sempre condições melhores de sobrevivência, de poder cuidarem bem das suas famílias, de possuírem uma casa, um veículo, de terem sempre alguma coisa para prover as necessidades. Então esse é um abençoador e Deus cada dia o abençoa mais. O faz prosperar para que ele também faça os outros prosperarem nessa área financeira também. E, na verdade, a pessoa sendo próspera nessa área financeira, ficará bem mais fácil ele ser próspero também nas outras áreas. É evidente. Aquele que está vivendo tranquilo, que não está tão preocupado com a parte financeira, ele terá mais condições de buscar também crescer na área espiritual. Todos os homens de Deus na Bíblia
que souberam realmente abençoar os outros, ajudar os outros, e eles foram prósperos nessa área financeira. Veja o exemplo de José. Por que José se tornou próspero? Porque toda a nação de Israel dependia dessa prosperidade financeira dele para poder ajudá-los. Veja o caso de Abraão, né? Toda uma nação ali dependia dele e ele ajudava a todos. Veja o caso dele com o seu sobrinho. Ele queria sempre o melhor para os outros. Aí ele demonstrou isso. Ele deixou o seu sobrinho escolher a terra melhor que existia ali. Então sempre ele visava ajudar os outros, abençoar os outros. Por isso Deus cada dia o abençoava mais. Quando você parar de desejar tanto as coisas materiais, então você terá mais coisas materiais. Porque essas coisas não prenderão você, não o afastarão de Deus. Então é dado aí o exemplo de Dorcas, que era uma mulher que ajudava os outros, abençoava as outras pessoas. E foi elogiada e foi abençoada. Então Deus lhe deu mais tempo na terra porque ela era uma pessoa abençoadora. Veja o exemplo aí do centurião, né, do Cornélio, por exemplo, que era um homem que foi elogiado pelas suas esmolas, pelo seu investimento na obra de Deus. E Deus enviou o servo seu para pregar o evangelho a ele. Foi batizado pelo Espírito Santo, foi salvo, batizado das águas e tudo. E assim vários exemplos nós vamos ver. Exemplos de pessoas que trabalhavam para ajudar os outros e foram abençoados por Deus por isso. Então veja bem que não é merecimento, mas reconhecimento. Porque se você falar, foram salvos porque fizeram isso, porque ajudaram as pessoas. Não, aí você está pisando o sangue de Cristo, você está destruindo a graça de Deus. Então eles foram reconhecidos como pessoas que ajudavam as outras pessoas. E Deus investiu neles para eles continuarem ajudando cada dia mais pessoas. Então não vá pensar que é merecimento. A salvação não é assim. A salvação é sem merecimento nenhum. É pela graça de Deus, pela misericórdia, o amor de Deus. Na parte 3 nós temos aí usando o dinheiro conscientemente. Tópico 1, rejeitando o consumismo. Tópico 2, contribuindo para a obra de Deus. Tópico 3, contribuição voluntária e regular. Então dentro aí do tópico 3, usando o dinheiro conscientemente. Tópico 1, rejeitando o consumismo. Então, embora o desejo de consumir seja considerado algo normal, há uma diferença gritante entre consumo e consumismo. Se o primeiro, ou seja, o consumo, tem a ver com o suprimento de nossas necessidades básicas, o segundo, que é o consumismo, manifesta um impulso incontrolável de se ter ou possuir as coisas, mesmo quando estas não são necessárias. Um trata com o que é indispensável, ou seja, o consumo, trata com o indispensável. Enquanto o outro, o consumismo, diz respeito àquilo que é supérfluo. Então é coisa simples aí, ó. Consumo e consumismo. O que é o consumo? Consumo é você ter o que é indispensável para a sua sobrevivência. Olha, você tendo o que vestir, o que comer, então não fique preocupado excessivamente com as coisas. Você já tem o que comer, tem o que vestir. Então as outras coisas não são tão necessárias assim. Você vai ver quais as suas necessidades hoje básicas. Então é fácil. Essas necessidades você deve sempre orar a Deus e buscar ter para ali a sua sobrevivência no mundo. Agora, o que é supérfluo? Aí já é outra coisa. Aí já é consumismo. Se acomode às coisas humildes, à sua condição financeira. Não vá comprar aquilo que você não pode pagar. Não vá desejar aquilo que não é para você, que não é para a sua condição, que não é de acordo com as suas necessidades. Então não almeje as coisas altas, não fique desejando as coisas dos outros, invejando. Nada disso, viva a sua vida tranquila. É claro que as pessoas sempre vão criticar, mas eles estão aí lutando dia a dia, só pensam em ganhar dinheiro, só pensam em pagar as contas, estão escravizados por isso. Você não, viva tranquilo,
com as contas tudo pagas em dia, sem preocupação. Cuidado. Não se prenda a essas coisas materiais. Não viva louco aí para pagar a conta o tempo todo, preso por contas. Viva tranquilo. Tenha o que precisa e não o que deseja, o que ambiciona. Alguém já disse que o crente deve tomar cuidado para não comprar o que não precisa, com dinheiro que não tem, visando demonstrar o que ele na realidade não é. Então olha só, comprar o que não precisa. E é muita gente que faz isso. Por exemplo, vá ao supermercado fazer a compra na hora do almoço e vá ao supermercado comprar depois do almoço. Veja a diferença. Então, se você for na hora que está com fome, você vai acabar comprando um monte de coisa que não precisava comprar. Qual a tática do supermercado? Ele coloca lá no fundo o que você mais necessita. Padaria, o açougue, a verdura, né? Então as coisas que você mais necessita estão lá. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que você vai lá e quando você voltar para ir ao caixa, o caixa fica na porta. Quando você voltar, você vai passando entre as prateleiras e vai pegando o que não necessita. Você já viu na sua casa quantas vasilhas de plástico tem lá que não precisava comprar? Que você não usa para nada? Você já viu quantos eletrodomésticos você tem que você não usa para nada? Você já viu no seu guarda-roupa quantas roupas você tem que você não usa? Quantos calçados você tem que você não usa? E o interessante é que aquilo ali vai ficando guardado. Ao invés de ajudar, abençoar os outros que necessitam, vai ficando aquilo ali guardado. Parece uma coisa para alimentar a alma, dizer, você tem muito guardado. É como aquele homem que disse, olha, eu vou derrubar os meus celeiros, construir os celeiros bem grandes, encher os celeiros e pronto, vou descansar, não vou fazer mais nada, estou rico agora, posso parar de trabalhar. Então tem muita gente vivendo assim. Um guarda-roupa superlotado, não cabe mais de tanta roupa, tantos calçados. Pessoa que a casa dele tem aí 30, 40 cômodos e ele precisando para viver ali, às vezes vive até sozinho, ele e a esposa só, ou ele sozinho, e precisa de 3 ou 4 cômodos, 5 no máximo, está vivendo aí numa mansão de todo tamanho. Para que isso? Ele precisa de um carro, no máximo 2, aí tem 5, 6, 7 na garagem. Para que isso? Então são pessoas que parece que é para abastecer a própria alma, o seu ego, ou então para mostrar para os outros que tem. Não tem necessidade disso. Devemos tomar cuidado com essas coisas que nos prendem. Devemos nos desprender disso e ajudar os outros que necessitam. Agora tem coisa pior do que isso. É aquele que não precisa e compra sem ter dinheiro para pagar. Que é pior ainda. Pior do que aquele que amontou as coisas é aquele que ainda compra sem poder pagar. E sabe que não vai poder pagar, mas compra a si mesmo. Existe tanta gente por aí. Ainda bota lá no carro, presente de Deus. Ainda dá testemunho na igreja dizendo, olha, Deus me abençoou com um carro zero, está aqui a chave, a presente e tal. E não paga as prestações, porque não vai dar conta. Deus não mandou ele comprar nada. Foi um pregador da teologia da prosperidade que disse para ele comprar. Então são loucuras que as pessoas fazem. E estão endividadas com nome sujo. Coisa feia. Já tem comércio aí com a plaquinha, não vendo para crente. Estão, ao invés de ajudar o evangelho, estão trabalhando contra o evangelho. Se não pode pagar, não compre. Quantas pessoas pagando juros altíssimos, usando cartão de crédito, usando aí cheque especial, se metendo cada dia mais em rolo, abre outra conta para cobrir a outra e vai cada dia mais estar endividado, endividando a família, depois tem que vender as coisas, tem que vender a própria casa para pagar as contas. Cuidado com isso. Não compre assim o que você não precisa e nem compre o que você não dá conta de pagar. Faça o orçamento direitinho.
Nunca compre alguma coisa que vai pegar aí mais de 20% do que você ganha. Não compre não.